Mas a história do Vilas Boas, do Orlando Vilas Boas, é a seguinte. Tava ele numa comunidade indígena e aí, de repente, tinha uma mãe fazendo um vasinho de barro. Ela estava moldando um vasinho de barro e ao lado dela uma criança brincando. Filho dela ou filha, não me lembro o que era. Estava moldando. Aí ela terminou, depois de uns 20 minutos que ela moldou o vasinho, ela pegou e colocou o vasinho em cima de um toco de árvore para ele secar no sol. A criança levantou, foi lá, pegou o vasinho e jogou no chão e estilhaçou. Eu fiquei observando o que o Orlando ia contar, porque eu depois vivi uma coisa assemelhada que não preciso contar porque ela tem o mesmo sentido. E ele disse, eu fiquei olhando o que ela ia fazer, que fez a mãe. Foi lá, pegou mais barro, argila, e ficou por mais 20 minutos fazendo outro vasinho. Foi lá e colocou em cima do toco. A criança levantou, foi lá, pegou aquilo e estilhaçou. Claro que um de nós, dentro da nossa formação, você já estaria, para usar um termo italiano antigo, furbo, né, nervoso, né, subindo, olhando aquilo e dizendo, será que ela não vai fazer nada? E ela fez, sabe o que ela fez? Ela foi lá, pegou mais argila e ficou fazendo outro vasinho. A terceira. Fez a terceira e colocou. Na hora que ela pôs ali em cima, disse ele que não resistiu. E disse, você não vai fazer nada? Ela falou, por quê? Porque que você faz, ele quebra, você faz, a criança quebra. Ela disse, uma hora ela para de quebrar. E de fato, quando ela fez a terceira, ela não tinha mais interesse em quebrar. Por que isso é bonito? Porque isso é educação espontânea, em que há um aprendizado pela vivência e, portanto, ele tem um nível de agregação ao uso da pessoa muito mais lento. Por que isso é perigoso? Porque você não pode deixar as pessoas aprenderem de modo espontâneo, vivencial, circunstancial. Você não pode deixar uma criança aprender a atravessar uma avenida sem ensinar a ela de modo sistemático, organizado, porque você diz, bom, uma hora elas vão aprender. Vão morrer tantas atropeladas que as que aprenderem com o exemplo das outras não morrerão. Não. A educação vivencial espontânea, ela não pode ser descartada, mas ela não pode ser a veia central, porque do contrário, a lentidão de aprendizado, o modo de provimento de conhecimento, a formação técnico-profissional, ela será tão lenta que nós não conseguiremos dar conta da nossa sobrevivência. Se a humanidade suspendesse hoje a formalização do ensino e passássemos de modo russoniano, Jean-Jacques Rousseau, na sua obra Emílio, que é uma obra de pedagogia, vivemos só com a natureza, cada criança fazendo o que quisesse, cada um de nós aprendendo só em casa, tudo ruiria. Não haveria 8 bilhões de pessoas comendo, indo ao hospital, sendo transportadas, porque não haveria um conhecimento sistemático, deliberado. Então, o conhecimento espontâneo, ele não pode, de maneira alguma, ser colocado na ausência, mas ele não pode ser o prioritário. Nós não somos mais 10 milhões de indivíduos da espécie como éramos há 4 milhões de anos. Nós somos 8 bilhões. Né? Nesta hora, vale imaginar o quanto que, até é bonito ver que a criança aprende, né? Mas ela é tão lento isso. Você vai ser ensinado a usar uma faca, você vai ser colocado por alguém que vai te ensinar a dirigir. Ninguém em sã consciência enfia alguém num carro, né? Exceto em vídeos que mostram John Wayne jogando alguém dentro d'água para aprender a nadar, né? Que mostram aquela coisa machista do cowboy, pega o moleque e atira na água para ele aprender a nadar sozinho. Que hoje em dia, por correntes, é louvado então você imagine, aplaudido. Você imagina o risco que isso carrega, porque morre uma criança, morre a segunda, morre a terceira, aí as que vêm atrás já vão querer aprender antes de ser jogada na água. Mas isso é tão lento. É a defesa que da é um meritocracia. Risco. E o homeschooling, ele tem um dado adicional que é perigoso. Ele retira muito do convívio com outras crianças. E ele tem um terceiro elemento. Não é objetivamente quem pensa na educação em casa, não é só gente que tem uma má intenção, como eu vou dizer agora. Muita gente tem sim uma boa intenção e é a perspectiva dela ideológica, né? Mas há uma questão. A ida à escola desnuda, às vezes, problemas que a criança está tendo em casa, de brutalidade, de ameaça, de violência sexual. Por exemplo, o período pandêmico 2021, 22, quando houve uma restrição do acesso à escola, o número de crianças que ficaram indefesas, porque ao chegar à escola, ela demonstra se ela não está bem, se ela está espancada,
se ela passou por algum tipo de brutalidade. E você sabe, para usar aí os números, né, que você traz bem, mais de 80% da violência brutal, do espancamento ou, né, sexual é em casa. Sim. Né, por parte de algum familiar próximo, etc. Portanto, é uma discussão mais longa, mas não dá só para esperar que a criança não quebre mais o vasinho de barro. Mas e a história a sua pessoal de 1977? Não, ela é assemelhada de ver a criança, no caso, ela estava mexendo no fogo. No fogo. Né, no fogo. Né, dentro ali da comunidade Pareci, ela foi e estava mexendo no que estava sendo cozinhado, né, e a mãe dizia nada, ficava olhando. Uma hora ela foi e se queimou. E ela nada disse, a mãe. E a criança correu em direção à mãe e tentou abraçá-la e ela deixou. Né, isto é, aprenda a lição. Bom, há um risco nesse tipo de, né, de forma de peneiramento. É um pouco darwinista em excesso, né, para usar um termo mais antigo. Você vai fazendo uma seleção a partir da sobrevivência, não da fala do Darwin, mas do Spencer, a sobrevivência do mais apto. Né? Então, fica meio estranho. De outro lado, é claro que um aprendizado a partir da vivência ele é muito mais significativo. Exemplo. Quem aprendeu a andar de bicicleta nunca esqueceu. Você perde a prática. Se você aprendeu a fazer arroz, você não esquece, você perde a prática. Né? E nesse sentido, agora eu vou usar o termo técnico, a educação vivencial, que é aquela que vem da experiência, ela é mais apropriada, mais tornada própria. Você, Pedro, talvez se lembre até hoje da fórmula de cálculo da raiz do delta, mas você só guardou a fórmula. Mas se você teve de usar em algum momento, se você teve de aplicar, aquilo ficou em você. Né? E nesse sentido, o mais forte é a conexão desses dois movimentos. Ou seja, o vivencial com o deliberado, com o intencional, com o formal, né? Com aquilo que dá. Você não deixa a tua filha, como eu, não deixei nenhum dos 3 filhos, aprender tudo sozinho. Uhum. Você vai e ensina. Não coloque o dedo na tomada. Num primeiro momento, não vai aprender. Você coloca, né, um dispositivo plástico que cubra o local da tomada. Num segundo, né, você não diz assim, deixa que uma hora ela aprende. Esse modelo, entre aspas, John Wayne, né, ele serve para brincar de dar risada, mas ele é irresponsável.